Vamos dar continuidade agora ao capítulo 50 do livro de Irmiarhu, Jeremias. A continuidade a essa leitura, a qual está a finalizar-se. Vamos lá, versículo 1. A palavra que o Eterno falou ao profeta Jeremias em relação à Babilônia e à terra dos caldeus. Proclama entre as nações para que seja ouvido, e ergue um estandarte para anunciar a todos, e não esconda isso. Diz-lhes: a Babilônia foi capturada, o Deus Bel foi humilhado, e o Deus Merodar foi rebaixado. Suas imagens foram envergonhadas, seus símbolos, seus ídolos desprezados, pois contra ela marchou uma nação, Mede-Pérsia, que veio do norte. Ela a transformará num deserto onde ninguém mais haverá de habitar. Tanto os homens quanto os animais se foram de lá. Neste tempo, naqueles dias, diz o Eterno, virão juntos os filhos de Israel e de Judá. Eles virão com pranto e buscarão o Eterno seu Deus. Perguntarão por Sião, e suas faces estarão voltadas para lá. Vinde e unamo-nos ao Eterno numa aliança que jamais será rompida. Meu povo se assemelhava a ovelhas perdidas. Seus pastores fizeram com que caminhassem sem rumo pelas montanhas, esquecidas de seu lugar de repouso. Quem as encontrava, as devorava, e seus adversários diziam: não nos podem culpar por isso, pois eles pecaram contra o Eterno, a morada da justiça e a esperança de seus antepassados, o Eterno. Afastai-vos de Babilônia, saí da terra dos caldeus, e sede agora como o cabrito à frente do rebanho, pois estou armando e trazendo contra a Babilônia uma assembleia das grandes nações do norte, e elas batalharão contra ela e hão de capturá-la. Suas flechas são como guerreiros mortíferos, que não retornam sem alcançar seus alvos. A terra dos caldeus se tornará sua presa, e muitos se locupletarão nesta presa, diz o Eterno. Porquanto vos alegrastes e rejubilastes ao assolar minha herança, vos fartastes como bezerro cevado e relinchastes como cavalos poderosos. Vossa mãe ficou profundamente envergonhada. Ela que vos deu a luz ficou embaraçada. A derradeira das nações se tornará um deserto estéril. Por causa da ira do Eterno, não mais será habitada, e será somente desolada. Quem passar pela Babilônia ficará assombrado e assobiará ante as pragas que a coçaram. Aguerri-vos contra a Babilônia, vós que estáis à sua volta. Distendei vossos arcos e desfechai sobre elas vossas setas, pois ela pecou contra o Eterno. Clamai contra ela ao seu redor, pois enfraqueceu sua mão. Ruíram suas fundações e foram derrubadas suas muralhas. Esta é a vingança do Eterno. Descarregai sobre ela a vossa vingança. Assim como ela fez, fazei-lhe agora. Eliminai o segador e aquele que maneja a foice durante a colheita, ante a espada implacável. Cada um se voltará para seu povo e fugirá para seu país. Israel é como a ovelha desgarrada que foi afugentada por leões. Primeiro foi devorada pelo rei da Síria e depois Nabucodonosor, o rei
da Babilônia triturou seus ossos. Por isto, assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei a retribuição devida ao rei da Babilônia e a seu país, como já o fiz ao rei da Síria. Farei Israel retornar à sua morada, e ele pastará no Carmelo, e em Baxã, e no monte Efraim, e em Gilade se fartará sua alma. Neste tempo, naqueles dias, diz o Eterno, buscarão a iniquidade de Israel, mas ela não estará lá, e os pecados de Judá, mas não serão encontrados, porque perdoarei aos que eu permitir sobreviver. Marchai contra o país rebelde, e sobre os habitantes de Pecode, abatei com a espada e destrói completamente o que restar, diz o Eterno, e age de acordo com tudo que vos ordenei. O som de batalhas enche a terra, e destruição sem conta tem lugar. Como se pode quebrar a marreta que martelava toda a terra? Como a Babilônia se tornou o lugar mais desolado entre todas as nações. Armei para ti uma cilada, e nela caíste, sem o perceber, ó Babilônia. Ali foste encontrada e presa, porque agrediste o Eterno. O Eterno abriu seu arsenal e dali retirou os armamentos de sua ira, pois tem uma tarefa a realizar no país dos caldeus. Vem contra ela desde suas fronteiras, escancarai seus portões, sacudia violentamente como se estivesse a peneirar grão e a dizimai, e que não sobrem remanescentes. Destrói a espada todos os seus touros, encaminhe-os ao matadouro, ai deles, porque chegou o seu dia, o tempo de sua prestação de contas. Escutai o som dos que fogem da Babilônia, para contar em Sião, sobre a vingança do Eterno, nosso Deus, sobre a retribuição pelo que fizeram a seu tempo. Reuni arqueiros contra a Babilônia, todos que sabem distender um arco, e para atingi-la, acampai à sua volta, e não haja possibilidade de escape. Recompensai-a em acordo com seus feitos, e lhe seja retribuído conforme tudo que praticou, pois agiu com iniquidade contra o Eterno, o Santíssimo de Israel. Por isto, naquele dia, seus jovens tombarão pelas praças, e todos os seus guerreiros perecerão, diz o Eterno. Eis que estou contra ti, ó iníquo, diz o Eterno, o Deus dos exércitos, pois chegou o teu dia, o tempo da tua punição. Os iníquos cambalearão e cairão, e não haverá quem os erga. Atearei fogo em suas cidades, e ele consumirá todos à sua volta. Assim, disse o Eterno dos exércitos, juntos foram oprimidos os filhos de Israel e de Judá por seus captadores, que se recusaram a soltá-los. Poderoso, porém, é seu Redentor, cujo nome é Eterno dos exércitos. Ele, por certo, liderará sua causa a fim de acalmar a terra e fazer tremer os habitantes da Babilônia. Uma espada paira sobre os caldeus, os habitantes da Babilônia. Seus príncipes
e seus sábios, diz o Eterno. Uma espada aponta sobre os que se ufanam e se entontecem. Uma espada disposta sobre todos os seus guerreiros que desfalecem. Uma espada da ronda seus cavalos, suas carruagens e todos os estrangeiros em seu meio, que eles tremam como mulheres. Uma espada está dirigida para seus tesouros, a fim de que sejam saqueados. Grande calor atinge suas águas, e elas se evaporem, pois este é um país de ídolos, e todos são loucos por praticar abominação. Por isto, martas, gatos, selvagens e avestruz habitarão ali até a eternidade. Não voltará a ser habitada, mesmo geração após geração. Assim como ocorreu a Sodoma, Gomorra e seus vizinhos após o castigo de Deus, nenhum ser humano virá morar ali, ainda que temporariamente. Eis que um povo marcha do norte, uma grande nação e poderosos reis se ergueram dos confins da terra. Usam arco e lanças, são cruéis e não concedem mercê. Sua voz é como o rugido do oceano, e cavalgam armados como homens de guerra, vindo contra ti, ó filha de Babilônia. Escutou sobre ele o rei da Babilônia, e tremeram suas mãos. Mal-estar o atingiu junto com dores, como as de uma parturiente. Eis que virá como um leão dos altos do Jordão para alcançar uma pastagem, pois eu o trarei de súbito e farei com que vos domine, porque para isto o designei. Pois quem pode se comparar a mim? Quem pode me apontar a hora? Qual o pastor que pode se postar ante mim? Portanto, atentai ao conselho que o Eterno emitiu contra a Babilônia e os planos que elaborou em relação aos países dos caldeus. Por certo, o varrerá do caminho, e destruirá sua morada, até mesmo a mais fraca das ovelhas do rebanho. A terra estremece ante a notícia da destruição da Babilônia, e um clamor se ergue de todas as nações. E aqui finalizamos o capítulo número 50.